Na associação esquematizada, determine as indicações dos amperímetros ideais A1 e A2. Bom, olha só que interessante. Ele quer saber literalmente qual o valor da corrente que passa ali naqueles amperímetros, ou naquelas partes do circuito. Então vamos nos divertir aqui com as nossas resistências equivalentes, né? Bom, nomear os nós. Então, aqui vou chamar de C, vou chamar de D, vou chamar de E. Percebo que essas duas aqui estão em série. Vamos redesenhar. Então, tenho o A, que passa por uma resistência de 10 ohms e chega no C, certo? Nesse trecho de A até C é onde está o nosso amperímetro. Daqui a pouco a gente se vê com ele. De C para E, eu tenho uma resistência de 5 ohms. E de E para B, temos uma resistência de 6 ohms. Tudo bem? Temos uma resistência de 20 ohms de C para D, e de E para D temos uma de 8 ohms. E agora uma nova ali, né? Entre C e D eu tenho uma de 30 ohms. Joia? Muito bem. Bom, agora entre C e D eu tenho esses dois em paralelo. Dois em paralelo. Bora lá, né? Então eu posso reescrever um circuito equivalente aqui. Entre A e C passo por uma resistência de 10. Entre C e E tem uma de 5 ohms, uma resistência de 5 ohms. Entre B e E, uma de 6 ohms. De B para D, tem uma resistência de 8 ohms. E aqui eu vou ter uma resistência equivalente. Vou ter que sair entre 20 e 30. Bora fazer esse cálculo aqui. 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre 20... mais 1 sobre 30. Então, 1 sobre resistência equivalente. Aqui vai dar 60, né? 60, 3 mais 2. Aí, quando eu pegar 60 por 5, vai dar 12. 12 ohms. Muito bem. 12 ohms ali. Vamos seguir na brincadeira, então. Thiago vai te atrapalhar. Agora eu tenho esse de 12 e esse de 8 em série. Os dois estão em série. Então, redesenhando, de A para C, eu tenho o de 10 ohms. De C para E, eu tenho esse de 5 ohms. De B para E, esse de 6 ohms. E agora, todo esse vai ser substituído por um de 20. Muito bem? Agora eu tenho esses dois em paralelo. Vamos redesenhar. Equivalente. Então, vou ter um... Chato, né? Bora fazer o equivalente ali. Entre 5 e 20. Rapidinho. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 5, mais 1 sobre 20. Tirando o mínimo é 20.
Aí vai ficar 4 mais 1, então vai ficar 20 dividido por 5, dá 4, certo? Deu 4. Você percebe, né? Todas aquelas características. Se eu estou calculando uma resistência em paralelo, a resistência equivalente tem que dar menor do que todas as outras. Então, uma é 5, outra é 20, a resistência equivalente tem que dar menor. E deu mesmo, deu 4. E por fim, entre A e B, todas estão em série, então deu 20 ohms. Fechamos a equivalente. Então agora é só ir ao contrário. Que no caso, qual corrente deve ser essa aqui que está passando nesse circuito? Bom, nós temos a DDP entre A e B, que acho que é 80, né? É 80. Muito bem. Então, com a DDP de 80, U igual a R vezes I, tá? A resistência é 20. Que corrente é essa? 4 ampere. Então, 4 ampere. Bora fazer o caminho inverso. Então aqui, em todo esse circuito aqui, tá percorrendo 4 ampere. Tá vendo? O que está passando lá no resistor de 10 é 4 ampere, que é esse aqui, ó. 4 ampere. É quanto está medindo aquele medidor, aquele amperímetro A1. Então a corrente 1 do amperímetro A1 é 4 ampere. Já tem uma resposta, hein? Tá faltando o que está passando no resistor de 20 ohms, né? Para ser o amperímetro 2. É só fazer o caminho inverso. Bora lá. Bom, dá para perceber que entre C e E, olha, eu vou voltar e vão aparecer 2 resistores. Tá, mas eu consigo perceber qual é a DDP entre C e E. Que no caso, DDP entre C e E vai ser a resistência que está entre aqueles terminais, no caso é 4, vezes a corrente que está passando nele. Então, são 16 volts ali entre C e E. Passando daqui da esquerda, entre C e E eu tenho um resistor de 5 e tenho um resistor de 20. Então, eu consigo calcular essa corrente. DDP é 16 e a resistência é 5. Então, olha lá. Então, a DDP 16, a resistência é 5, aquela resistência de 5 lá, e tem uma corrente que passa ali. Bom, 16 por 5 vai dar 3,2 ampere. Olha o que está acontecendo. 4 ampere divide, ou seja, 3,2 vai para baixo. Bom, se entrou 4 ampere, então significa que 0,8 foi para o de 20. Ele juntou de novo e voltou a ser 4 ampere aqui desse lado. E assim a gente pode ir seguindo. Dá para perceber que entre C e E, aquele de 20, nós temos a mesma corrente de 0,8. Ela fez assim, né? Aqui é 3,2, que juntou tudo de novo, 4 ampere. Certo? Aquele 0,8 passa pelo de 12 e pelo de 8. Muito bem. Isso voltando para o próximo, que eu acho que a gente já consegue calcular a corrente no de 20, que é o que a gente precisa. Certo? Esse resistor de 20 aqui, que está próximo do amperímetro 2. Muito bem. A gente tem a DDP entre C e D, já que a gente tem a corrente de 0,8 ampere e o resistor de 12, a gente consegue calcular qual a DDP. Então, a DDP entre C e D vai ser o resistor de 12 vezes a corrente. Então, a DDP entre aqueles dois pontos, né, é 9,6 volts. Muito bem. Então, entre C e D, aqui do circuito da esquerda, eu tenho a DDP de 9,6 e tenho o resistor de 20.
então eu consigo calcular a corrente dele. A 9,6, né? 9,6 volts é o resistor de 20 vezes a corrente. Então agora eu descobri 9,6 dividido por 20 deu 0,48 ampere. Olha como ficou então. Então eu tenho uma corrente de 4 ampere, que 3,2 veio para baixo. Para lá estava indo 0,8, sendo que aqui no meu resistor de baixo já foram 0,48 ampere. Bom, se estava indo 0,8 e 0,48 já veio para cá para baixo, então faltou 0,32. É isso? 38, 50, é isso mesmo. Então, juntou todo mundo de novo para totalizar 0,8. Juntou 0,8 com 3,2, voltou a ter 4 ampere. Mas o que a gente precisava era dessa corrente aqui, 0,48 ampere. Então, a corrente no amperímetro 2 era 0,48 ampere. É só análise, tá? Bora seguir. O outro medidor é o voltímetro. Bom, pelo nome, o voltímetro ele está aqui para calcular a voltagem, certo? Ou a DDP. O voltímetro ele nada mais é do que o nosso galvanômetro, tendo uma resistência ligada em série a ela. E a ideia é que esse resistor ligado em série, esse RM que está ali, precisa ser muito maior do que a resistência do galvanômetro, tá? De tal forma que, sendo aquele resistor muito grande, ele vai deter uma DDP muito alta ali, livrando o meu galvanômetro de ter uma DDP alta e não possibilitando a queima dele, certo? Então todo aquele arranjo ele vai ser substituído pelo meu voltímetro, seria aquela simbologia. O que está acontecendo dentro daquele voltímetro ali é aquilo ali, é um galvanômetro em série com uma resistência M, certo? E aí, com essa resistência em série, esse meu voltímetro ele vai suportar tensões bem maiores, porque essa resistência vai salvar ele, certo? Então, você tendo a consciência desse arranjo, né? Fica fácil de fazer os cálculos. Bom, bora ver um exemplo aqui. Dada a associação da figura, determine as indicações do voltímetro ideal.